Muito provavelmente você já ouviu falar e já deve ter visto vários vídeos sobre a famosa reserva de emergência. Mas será que você realmente entendeu a importância dela? Nesse vídeo eu vou te explicar por que a reserva é tão importante, como você pode encontrar ela e como investir. E ó, eu já te adianto, essa reserva já me salvou antes, viu? E aí pessoal, aprender investindo com o Zé Roberto. Deixa eu te perguntar, o pneu do seu carro já furou? O seu computador já pifou? Ou talvez você tenha pego uma gripe? Eu acredito sinceramente que você já tenha tido todas essas alternativas, ou pelo menos uma delas já. Melhor, talvez tenha sido perto do final do mês, quando o seu salário já tenha quase acabado. Será que você tinha uma reserva de emergência? Ou será que você teve que fazer uma dívida com o banco? E aí? Pessoal, independente do momento que aconteceu, se foi começo, meio ou final do mês, nós temos um nome para isso, se chama-se imprevisto. E aí que a reserva de emergência é fundamental, ela não é uma possibilidade, é uma necessidade. Eu citei apenas algumas coisas clássicas do cotidiano, mas eu poderia dar uma lista muito maior, vocês sabem disso. E na minha opinião, um dos principais itens depois de saúde é perder o emprego. Mas, além disso, da questão do emprego, todas as questões... Mas, além disso, todas as pessoas em idade produtiva, tá? O que é idade produtiva? Ou seja, que trabalham, deveriam ter uma reserva de emergência. E existe uma conta de quanto você deveria ter para poder dormir tranquilo à noite, para você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e falar, tá, se der alguma porcaria amanhã, eu consigo resolver. Por exemplo, se você é CLT, você está protegido pelo FGTS. Isso caso você seja dispensado do seu trabalho. Mas, ainda assim é recomendado no seu caso, ter uma reserva de emergência de 6 meses com o valor do essencial para o seu custo de vida. E lembre-se que essencial não significa sair para festas, compras online ou então viagens, ok? Vamos dizer que você tem um custo de R$3.000 para viver com o essencial. Gente, eu quero reforçar bastante que isso é apenas um número fictício, ok? Pensando nisso, o ideal é que você tenha R$18.000 guardados. Ok, mas e se eu trabalho por conta própria? Caso você trabalhe por conta própria, o ideal é você ter pelo menos 12 meses ou um ano os seus gastos essenciais. Para facilitar a didática aqui, vamos usar os mesmos R$3.000, ok? No seu caso, você deveria ter R$36.000 guardados. O dobro, né? Vamos dizer assim. Algumas pessoas dizem que a sua reserva de emergência poderia até ser menor, tanto o CLT quanto para quem trabalha por conta. Mas, quando é para se falar sobre o quanto você tem, eu prefiro ser mais conservador. Quando é para falar sobre o quanto seria ideal, para caso de uma emergência, eu gosto de ser mais conservador. Agora, um disclaimer aqui, opinião minha, isso vai de cada um. Mas assim, tem quem colocaria apenas o essencial para viver sem um emprego durante alguns meses, no caso um ano. Mas também, eu não vejo problema de você fazer um orçamento pensando assim, eu gostaria de sair uma vez por mês, gostaria de fazer algo diferente por mês. Eu quero dizer assim, se você tiver isso em mente na hora do seu orçamento para sua reserva de emergência, por que não? A questão é você conseguir cobrir pelo menos aluguel, as contas, comida, etc. Esse é o ponto. Mas vem cá, faz exercício comigo e vamos olhar por um outro ângulo. Ao invés de falar apenas sobre os problemas que podem acontecer, imagina que, você bateu o carro. É um senhor problema, concorda? É muita dor de cabeça, fora a questão da saúde. Mas isso não precisa tirar o seu sono. Mas por que não precisa tirar o seu sono? No melhor dos cenários, você bateu ou arranhou o carro e assim, você ficou tudo bem com você e só tinha você, não tinha mais ninguém, beleza? Ao invés de você sofrer pelas contas que você vai ter que pagar, você lembra, eu tenho uma reserva de emergência. Tudo bem, é um saco, né? Ninguém quer bater o carro, ninguém quer arranhar o carro, ninguém quer acontecer nada. Mas, se acontecer, você já tem o dinheiro pronto para isso. Tá aqui para vocês duas situações que aconteceram comigo.
Eu já usei a reserva de emergência desde que eu tive essa consciência de investimento, desde que eu tive essa consciência de guardar dinheiro também, né? Que primeiro você pensa em guardar, depois você pensa em investir. Mas beleza. Desde que eu adquiri essa consciência e eu fiz a minha reserva de emergência primeiro, eu tive que usá-la pelo menos 2 vezes. Uma com uma troca de emprego e a outra com um carro. No primeiro caso, o que aconteceu do emprego? Eu estava muito insatisfeito, eu estava recebendo muito mal e o que aconteceu? Eu comecei a procurar outro trabalho. Beleza. Isso foi em novembro. Chegou dezembro, eu encontrei, fiz entrevista e passei. Maravilhoso. Obviamente, como eu pedi as contas, eu não recebi nada. E além disso, no outro trabalho, que é o que eu estou atualmente, que é muito bom, eu só ia receber a partir de fevereiro ou março. Por quê? De quando começasse, de quando eu fizesse o treino, começasse a dar as aulas, enfim, depois isso é assunto para um outro vídeo. E assim, eu passei dezembro a janeiro e janeiro a fevereiro praticamente sem receber nada. Logo, eu tive que usar aquela gordurinha, aquela reserva de emergência que eu tinha já. E isso me salvou muito. Já no outro caso, o que aconteceu? Foi idiotice, já aviso. Eu tava saindo da academia, peguei o carro e na hora que eu tava saindo do estacionamento, eu não prestei atenção no poste. Você já sabe o que aconteceu, né? A minha sorte é que não arrebentou o carro. Mas deu um prejuízo. Se eu não me engano, foi até uns 400 ou 500 reais que eu tive que pagar. Mas enfim, eu tinha a reserva de emergência. E isso, sem dúvida, me salvou muito. Agora, a grande pergunta: onde e como eu encontro lugares para investir? Ó, antes de sair colocando seu dinheiro em qualquer lugar, é super importante que você saiba e lembre que a reserva de emergência não é e não vai te deixar rico. Não vai para te deixar e não vai te deixar rico, ok? Você pode sim e deve procurar um lugar que renda mais que a poupança. E também não deixe seu dinheiro parado no banco. O ideal é que você procure um título que seja seguro e que tenha liquidez diária. Quando eu digo seguro, estou me referindo a uma segurança oposta à da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, também de bitcoins e até mesmo dólar. Todos eles têm segurança, é óbvio, senão as pessoas não investiriam. Mas deve procurar uma segurança diferente, uma que tenha o nível do país ou FGC. Para isso, eu colocaria a minha reserva de segurança, a minha reserva de emergência nestes lugares. Tesouro Selic, CDB, as caixinhas de banco digital. Parte da minha reserva de emergência está na caixinha do Nubank e parte está no Tesouro Selic. Agora, o que esses investimentos todos eles têm em comum? Todos eles mantêm o seu dinheiro seguro, seja porque tem o FGC, que é a mesma segurança e garantia da poupança, seja porque eles têm a garantia do país. Ou seja, gente, é hiper difícil de o país quebrar, é hiper difícil de que o país perca o seu dinheiro. E todos eles têm a questão da liquidez diária. Ou seja, você consegue resgatar o seu dinheiro com muita rapidez e com muita facilidade. A minha sugestão é você ficar mais esperto com o Tesouro Selic. Tá, mas por quê? Porque o Selic, ele só pode ser feito o resgate em horário comercial. Enquanto alguns CDBs, incluindo a caixinha do Nubank, eles têm liquidez imediata. Se for colocar o dinheiro no CDB, eu procuraria um CDB com liquidez imediata e que rendesse pelo menos 100% do CDI, para garantir uma boa rentabilidade. Na caixinha do Nubank, que eu uso, o RDB, que é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa ao CDB, rende 100% do CDI. Agora, como eu faço isso? Como eu invisto a minha reserva de emergência? Você tem que seguir alguns passos. Primeiro, você tem que saber quanto é necessário para você viver por 1 ano sem trabalhar. Você tem que criar um orçamento para você. Segundo, você tem que ter uma conta em uma corretora de investimentos, como a Rico, a Toro, a Clear, ou ter uma conta em algum banco digital, como no Nubank. Para abrir a conta é muito fácil. Geralmente você só precisa colocar os seus dados
E colocar também um comprovante de residência. Em questão de dias, tá? Se não, no mesmo dia você já está aprovado. Depois de feito tudo isso, você tem que definir onde você quer colocar o seu dinheiro. E por fim, tão importante quanto, você tem que manter você tem que manter a constância dos aportes, tem que colocar o dinheiro ali até que a sua reserva de emergência esteja garantida no tempo certo. Antes de você pensar em ir para a bolsa de valores, Bitcoin ou até mesmo para dólar, você tem que ter certeza de que você já tem ou que você está na metade do processo já da sua reserva de emergência de verdade. Pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço por favor que você se inscreva no meu canal. Isso é um super incentivo de verdade para eu continuar trazendo conteúdo de muito valor para vocês. Continuar ajudando vocês a desenvolver o seu lado financeiro. Beleza? Até o próximo.